Catequeses de Santo Tomás de Aquino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quanto à primeira parte, consideremos que antigamente era algo muito grandioso quando os anjos apareciam aos homens, ou quando os homens lhes prestavam reverência. Isso era considerado um grande louvor. Por isso se escreveu em louvor de Abraão, que hospedara os anjos e lhes prestara reverência. No entanto, nunca se ouvira falar de um anjo prestando reverência a um homem, exceto depois que um anjo saudou a Virgem Maria, dizendo reverentemente, Ave. O motivo pelo qual no passado o anjo não reverenciava o homem, mas o homem reverenciava o anjo, é porque o anjo era superior ao homem sob 3 aspectos. Primeiro, em relação à dignidade. O anjo possui natureza espiritual. Tu que fazes dos anjos teus espíritos. Salmo 103. Já o homem possui natureza corruptível. Por isso Abraão disse, falarei ao meu Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Gênesis 18. Portanto, não era apropriado que uma criatura espiritual e incorruptível prestasse reverência a uma criatura corruptível, ou seja, ao homem. Em segundo lugar, em relação à familiaridade com Deus, pois o anjo é íntimo de Deus, como um assistente. Eram milhares de milhares os que o serviam, e 10.000 vezes uma centena de milhares que assistiam diante dele. Já o homem é como um estranho, afastado de Deus pelo pecado. Eis que me afastei fugindo, e permaneci no deserto. Salmo 54. Por isso, convinha que o homem reverenciasse o anjo como alguém próximo e íntimo do rei. Em terceiro lugar, os anjos se destacam pela plenitude do esplendor da graça divina, pois participam da luz divina em sua máxima plenitude. Porventura tem número as suas milícias? E sobre quem é que não se levanta a sua luz? Jó 25. Portanto, sempre aparecem rodeados de luz. Mas os homens, embora participem da luz da graça, participam menos, e ainda permanecem em certa obscuridade. Portanto, não convinha que os anjos prestassem reverência ao homem, até que aparecesse alguém na natureza humana que superasse os anjos nesses 3 aspectos. E essa foi a Virgem Maria. Portanto, para mostrar que ela excedia os anjos nesses 3 aspectos, o anjo quis prestar-lhe reverência, dizendo Ave. Assim, a Virgem Maria superou os anjos nesses 3 itens. Em primeiro lugar, na plenitude da graça, que é maior na Virgem Maria do que em qualquer anjo. Para indicar isso, o anjo lhe prestou reverência dizendo, cheia de graça. É como se dissesse, eu presto reverência a ti, porque me superas na plenitude da graça. Disse que a bem-aventurada Virgem é cheia de graça em relação a 3 coisas. Primeiro, em relação à alma, na qual possuía toda a plenitude da graça. A graça de Deus nos é dada para 2 coisas, para fazermos o bem e para evitarmos o mal. E quanto a esses 2 aspectos, a bem-aventurada Virgem teve a graça mais perfeita. Ela evitou todo o pecado, mais do que qualquer santo depois de Cristo. O pecado pode ser original, e ela foi purificada do pecado original no útero, ou mortal ou venial, e sempre esteve livre deles. Toda és formosa, amiga minha, e em ti não há mácula. Cântico dos Cânticos. Santo Agostinho, no livro De Natura et Gratia, escreve, com exceção da Santa Virgem Maria, se todos os santos e santos estivessem vivos aqui, e lhes fosse perguntado se estiveram sem pecado, todos clamariam a uma só voz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos o têm, exceto, repito, esta Santa Virgem, sobre a qual, em honra ao Senhor, em se tratando de pecado, não ouso nem sequer mencioná-lo. Sabemos que ela foi concedida a maior graça para vencer completamente o pecado, pois mereceu conceber e dar à luz àquele que sabemos não ter pecado. Mas Cristo supera a bem-aventurada Virgem num aspecto, pois foi concebida e nasceu sem pecado original. Já a bem-aventurada Virgem foi concebida no pecado original, mas não nasceu nele. Ademais, ela praticou as obras de todas as virtudes, enquanto outros santos praticaram virtudes específicas. Porque um foi mais humilde, outro mais casto, outro mais misericordioso, e por isso são postos como exemplo de virtudes especiais, como São Nicolau, que é tido como exemplo de misericórdia. Mas a bem-aventurada Virgem é exemplo de todas as virtudes. Nela temos o modelo da humildade, eis aqui a serva do Senhor. Ele olhou para a humildade de sua serva. De castidade, porque não conheço o homem.
e de todas as virtudes, como é bastante claro. Assim, a bem-aventurada Virgem está cheia de graça tanto em relação a praticar o bem, como em relação a evitar o mal. Segundo, estava tão cheia de graça que a graça lhe transbordava da alma à carne ou ao corpo. É grande coisa que os santos tenham abundância de graça, de forma que se santifica a sua alma, mas a alma da bem-aventurada Virgem estava tão cheia de graça que esta transbordava em sua carne, de tal modo que pôde conceber o Filho de Deus. Por isso Hugo de São Vítor diz: como em seu coração o amor do Espírito Santo ardia de maneira única, em sua carne realizava maravilhas, ao ponto de nascer dela alguém que era Deus e homem. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Terceiro, em relação à difusão da graça para todos os homens. É algo grande que um santo possua tanta graça que seja suficiente para a salvação de muitos. Mas possuir tanta graça que fosse suficiente para a salvação de todos os homens do mundo, isso seria o máximo. As possuem assim Cristo e a bem-aventurada Virgem. Em todo perigo podes obter salvação da Virgem Gloriosa. 1000 escudos, isto é, remédios contra os perigos, pendem dela. Da mesma forma, em toda obra de virtude podes tê-la por auxiliadora. Por isso ela mesma diz: em mim está toda a esperança da vida e da virtude. Portanto, ela é cheia de graça e supera os anjos na plenitude da graça. Por isso é chamada de Maria, que significa iluminada em si mesmo. O Senhor encherá a tua alma de resplendores, e iluminadora dos outros, em relação ao mundo inteiro, e por isso é comparada ao sol e à lua. Em segundo lugar, supera os anjos na familiaridade divina. Por isso o anjo, para designar isso, disse: o Senhor está contigo, como se dissesse: preste-te reverência, porque tu és mais familiar a Deus do que eu, pois o Senhor está contigo. O Senhor, quer dizer ele, é o Pai com o próprio Filho, o que nenhum anjo, nem qualquer criatura jamais teve consigo. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. O filho no ventre era o Senhor. Exulta e louva, casa de Sião, porque se mostra grande no meio de ti o Santo de Israel. Isaías 12:6. O Senhor está com a bem-aventurada Virgem de uma maneira distinta daquela que está com o anjo, pois com ela está presente como filho, e com o anjo como Senhor. O Espírito Santo é Senhor, e estava nela como num templo. Por isso a chamamos de templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1:35. Assim, a bem-aventurada Virgem é mais familiar a Deus do que os anjos, pois com ela está o Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, ou seja, toda a Trindade. Por isso cantamos dela, nobre triclínio de toda a Trindade. Essas palavras, o Senhor é contigo, são as mais sublimes que se poderia dizer a alguém. Portanto, com razão o anjo reverencia a bem-aventurada Virgem, pois é mãe do Senhor e, portanto, Senhora. Por isso, convém a ela o nome Maria, que na língua síria significa Senhora. Em terceiro lugar, supera os anjos quanto à pureza, pois a bem-aventurada Virgem não só era pura em si mesma, mas também procurava a pureza para os outros. Foi a mais pura, tanto em relação à culpa, pois não incorreu em pecado mortal nem venial, quanto em relação à pena. 3 maldições foram decretadas contra os homens por causa do pecado. A primeira foi decretada contra a mulher. Conceberia com corrupção, carregaria com sofrimento e daria à luz com dor. Mas a bem-aventurada Virgem foi poupada de tudo isso, porque concebeu sem corrupção, carregou com consolo e deu à luz com alegria o Salvador. A segunda pena foi contra o varão, comeria o pão com o suor do rosto. A bem-aventurada Virgem foi poupada disso também, pois, como diz o apóstolo, as virgens estão livres dos cuidados deste mundo e se dedicam apenas a Deus. A terceira era comum aos homens e mulheres, retornariam ao pó. E a bem-aventurada Virgem também foi poupada dessa pena, pois foi assunta ao céu com seu corpo. Acreditamos, com efeito, que ressuscitou logo após a morte e foi levada aos céus. Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca da tua santidade. Salmo 131.